Olá pessoal, eu sou o Rogério Ferreira e este é o canal Agronomia Fácil, onde buscamos explicar assuntos agronômicos de forma simples e rápida. Esta é a nossa primeira série de vídeos falando sobre o crescimento e desenvolvimento da soja. Estamos na nossa última aula, onde falaremos sobre a marcha de acúmulo de matéria seca e alguns dos macronutrientes acumulados na planta de soja. Se você ainda não assistiu os primeiros vídeos, é só procurar aqui no canal. Estaremos sempre postando novos conteúdos. E se você quiser ser avisado sempre que pintar um novo material, basta você se inscrever no canal. Assim, o YouTube te mandará uma notificação. E para ajudar a divulgar o nosso trabalho, por favor, compartilhe os nossos vídeos nas suas redes sociais. Muito bem, chega de conversa fiada e vamos à nossa aula. Bom, para exemplificar o acúmulo de matéria seca, vejamos um exemplo didático de como uma cultivar de soja teórica, que acumula um total de 10.000 kg de matéria seca por hectare em sua parte aérea, incluindo grãos e estruturas vegetativas. Em V5, já temos um valor considerável de matéria seca. Observem que nesse estágio, uma lavoura de soja já acumulou aproximadamente 500 kg de matéria seca por hectare. Essa matéria seca está distribuída pelo colmo, pecíolos e folhas. Por volta de R1 e R2, já teremos aproximadamente 1.000 kg de matéria seca por hectare, sendo que a maior parte estará acumulada nas folhas. Em R3, que é o início da formação das vagens, já temos mais de 2.000 kg de matéria seca por hectare, distribuídas entre colmo, pecíolos, folhas, vagens, e agora, neste momento, já foi perdida uma pequena parte da matéria seca pela queda de folhas e pecíolos. Em R4, já temos mais de 4.000 kg de matéria seca acumulada por hectare, distribuída pelas vagens, colmo, pecíolos, folhas e pecíolos caídos. Observem que neste momento a quantidade de matéria seca perdida pela queda de folhas e pecíolos já é de aproximadamente 500 kg por hectare. Em R5, temos o início da formação dos grãos. Neste ponto já foi acumulado em torno de 70% da matéria seca total, que em sua maioria está acumulada nas folhas, vagens e colmo. Parte da matéria seca agora será drenada pelos grãos. Aproximadamente a metade da matéria seca acumulada nos grãos é drenada do que foi acumulado nos tecidos da planta no decorrer do seu crescimento. Em R6, já se acumulou mais de 90% da matéria seca total. A quantidade de matéria seca presente nas folhas começa a diminuir em função da drenagem para os grãos, que agora já representam mais de 10% do total acumulado. A quantidade de matéria seca nas vagens chega no seu ponto máximo. Em R7 e R8, a quantidade de matéria seca acumulada já está próxima do total. Aqui, a matéria seca dos grãos deverá representar em torno de 30% do total acumulado. A matéria seca das folhas e pecíolos caídos aumenta em função da queda que ocorre nestas fases. A quantidade de matéria seca das vagens diminui em função da drenagem feita pelos grãos. A quantidade total de matéria seca acumulada varia em função da cultivar, ambiente e práticas de manejo. Mesmo que os valores absolutos sejam diferentes, a teoria mostra que as proporções devem ser semelhantes às apresentadas neste gráfico. Com relação ao acúmulo de nitrogênio nos tecidos da planta de soja, isso acontece desde os primeiros estádios. Porém, os valores mais significativos começam a partir de R1, quando a planta acumulou cerca de 15% do nitrogênio total, em sua maioria nas folhas. Em R3, a planta já acumulou cerca de 25% do total de nitrogênio, sendo que a maior parte ainda está nas folhas, seguida de pecíolos e colmos. Em R4 e R5, haverá um aumento significativo no total de nitrogênio acumulado pela planta, chegando a valores próximos dos 70%. Neste ponto, a planta já perdeu o nitrogênio em função da queda de folhas e pecíolos. Também já se observa uma pequena quantidade de N nos grãos que estão em formação.
Em R6, o valor total de nitrogênio acumulado já chega a valores próximos do máximo, e mais de 30% já está nos grãos. Os valores das demais partes tendem a diminuir em função da drenagem. Em R7 e R8, podemos observar que aproximadamente 25% do nitrogênio acumulado é perdido nas folhas e pecíolos caídos. Uma pequena parte ainda estará nas vagens e no colmo, e mais de 60% do nitrogênio absorvido estará nos grãos produzidos pela planta. O acúmulo de potássio na planta de soja ocorre um pouco mais lento que o de nitrogênio. Veja pelo gráfico que até o início do florescimento, a planta acumulou menos de 10% do seu volume de potássio total, distribuídos pelo colmo, pecíolos e folhas. Em R3, a planta já acumulou próximo de 30% do total, distribuídos em sua maior parte nas folhas e colmos. Neste momento, já foi perdida uma pequena parte do potássio nas folhas e pecíolos que caíram. Em R4, o valor acumulado de potássio chega próximo da metade, e neste ponto uma pequena parte estará acumulado nas vagens. Em R5, o total acumulado de potássio pela planta passa de 60%, sendo que a maior parte estará nas folhas e nas vagens. Neste ponto, uma pequena parte estará nos grãos em formação. Em R6, a quantidade de potássio nos grãos já representa mais de 20%. O total de potássio acumulado nas vagens chega em seu ponto máximo. Em R7, a planta atinge o máximo do acúmulo de potássio. Neste ponto, mais da metade do potássio estará nos grãos produzidos. Cerca de 25% do potássio acumulado será perdido nas folhas e pecíolos que caem. Vagens e colmos terão aproximadamente 10% cada do potássio total que foi acumulado. O acúmulo do elemento cálcio tem uma distribuição um pouco diferente dos anteriores. Como podemos ver neste gráfico, a quantidade acumulada nos grãos é bem menor. Em R4, a planta de soja acumulou cerca de 40% do total, distribuído basicamente entre colmo, pecíolos, folhas e pecíolos caídos. No estágio R5, a quantidade de cálcio acumulada está próxima de 60%, e neste ponto a quantidade de cálcio perdida em folhas e pecíolos caídos já começa a ultrapassar o volume acumulado nas demais partes. No final da maturação, ou seja, em R8, podemos observar que a maior parte do cálcio acumulado pela planta é descartado nas folhas e pecíolos que caem, enquanto que apenas 10% são exportados nos grãos. A planta de soja requer uma série de nutrientes para o seu crescimento e desenvolvimento, dentre eles o nitrogênio, fósforo, potássio, enxofre, cálcio, magnésio, ferro, boro, manganês, zinco, cobre e molibdênio. Alguns desses elementos são chamados de macroelementos, pois são requeridos em maiores quantidades, como por exemplo o nitrogênio, fósforo e potássio. Já alguns, por serem requeridos em menores quantidades, são classificados como micronutrientes, como por exemplo o manganês e o zinco. Apesar da diferença de quantidade necessária, prevalece a lei do mínimo, ou seja, caso falte algum dos elementos necessários, o rendimento será prejudicado de alguma forma. A maior parte desses elementos são absorvidos do estoque do solo, com exceção ao nitrogênio, que pode ser totalmente fornecido pela fixação biológica, e o enxofre, que em parte pode ser absorvido pelo ar. Há casos de solos com alta fertilidade natural, porém na maioria dos casos se faz necessária a suplementação de nutrientes ou corretivos através da adubação mineral ou orgânica. Essa prática tem como objetivo a correção da fertilidade do solo ou até mesmo a manutenção da fertilidade para compensar os elementos extraídos e exportados. Outros importantes objetivos são a correção da acidez para deixar o pH em condições ideais para o cultivo e a neutralização do alumínio tóxico. Para suportar um bom manejo de fertilidade, é indispensável a realização periódica de análise de solo. Dessa forma, o agricultor conseguirá ver como estão as características físicas e químicas de sua área, e com a ajuda de um profissional habilitado, será capaz de fazer uma prescrição adequada
de fertilização. Bom, pessoal, na internet temos uma infinidade de materiais relacionados com a cultura da soja. Eu separei alguns links de sites com informações muito úteis, onde vocês conseguirão encontrar inclusive informações mais aprofundadas sobre o assunto. Os sites são o site do IPNI, que inclusive foi onde nós retiramos o artigo que serviu como roteiro para este treinamento, o site da Embrapa Soja, o site da AproSoja, o site Projeto Soja Brasil, o site do Grupo Cultivar, entre outros. Bom, meus amigos, chegamos ao final do nosso curso. São 11 aulas falando sobre o crescimento e desenvolvimento da soja. Em todos os vídeos, tentamos fazer um conteúdo o mais didático possível. Esperamos que este conteúdo tenha contribuído de alguma forma para o seu conhecimento. Em breve, teremos novidades no canal, por isso sugiro que se inscrevam para serem avisados quando postarmos os novos conteúdos. Pedimos também que vocês curtam e compartilhem os nossos vídeos, pois isso ajudará a divulgar nosso trabalho. Por hoje é só. Muito obrigado, um abraço e bons estudos!